Amados irmãos e amadas irmãs, como eu acabei de falar na mensagem anterior, que eu gravo logo muitas mensagens para que, se tiver algum problema, eu estou com ela gravada, fica mais fácil. Às vezes eu posso viajar, eu posso estar no sítio e fica mais difícil de eu estar gravando só todo dia uma. Mas tudo bem, vamos lá. O tema de hoje é o que acontece quando a igreja ora. Amém? Quando todos nós na igreja oramos, que é uma das dificuldades do cristão hoje, é reunir-se na casa de oração para nós formarmos a igreja do Senhor e orarmos todos os dias. É difícil, meu irmão. O texto base é Atos, capítulo 12, versículos 5, 6 e 7. Pedro, pois, estava guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E eis que sobreveio-lhe uma luz e, tocando-lhe ao lado, despertou, dizendo: levanta-te depressa. E as cadeias caíram das mãos. Ou seja, as correntes, né, meu irmão? Meu irmão, o contexto bíblico e o cenário apresentado nesse trecho de Atos é um momento de intensa perseguição à igreja primitiva. O apóstolo Pedro havia sido preso por Herodes e sua vida estava em risco. E a igreja, diante da adversidade, se une em fervente oração por sua libertação. Este episódio nos revela o poder da oração coletiva da igreja e o impacto que ela pode ter nas situações mais difíceis. O objetivo aqui dessa reflexão hoje é nós refletirmos sobre o que acontece quando a igreja se une em oração e como a oração coletiva pode mover as mãos de Deus para realizar milagres, libertações e transformações. A igreja se une em oração em tempos de crise. A igreja fazia contínua oração por ele a Deus, ou seja, por Pedro, né? A importância da oração coletiva, meu irmão. A oração da igreja não era um ato isolado, mas uma prática coletiva. A igreja estava unida, orando em fervor e de maneira contínua. Quando a igreja se une para orar, há uma força espiritual maior, pois a Bíblia diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Você vai ler Mateus 18, 20. Em momentos de perseguição, dificuldade e crise, a igreja se fortalece quando se une à oração. Aí é o poder da unidade, meu irmão. A união de corações e mentes voltados para Deus gera uma intensidade espiritual que atrai a presença de Deus de maneira poderosa. Podemos aplicar a oração coletiva da igreja e deve ser uma aplicação de uma prioridade, especialmente em tempos de desafios. Devemos aprender a orar uns pelos outros, acreditando no poder de Deus para intervir nas situações difíceis. Porque toda oração, meu irmão, fervorosa, move as mãos do Senhor. E eis que sobreveio uma luz, e tocando-lhe ao lado despertou. Esse é um dos versículos que nós acabamos de ler. Porque o Senhor Deus responde à oração da sua igreja. A oração fervorosa da igreja resultou numa resposta direta de Deus. E Deus enviou um anjo para libertar preso Pedro da prisão. A luz da presença divina iluminou a escuridão da prisão e trouxe libertação. Meus irmãos, milagres acontecem quando a igreja ora. A oração tem o poder de abrir portas, quebrar cadeias e mudar situações. Quando oramos com fé, Deus move as montanhas e os impossíveis se tornam possíveis. Precisamos entender que a oração da igreja não é em vão. Cada oração que fazemos, seja em conjunto ou individualmente, tem o poder de mover as mãos de Deus
e precisamos acreditar na resposta divina, que pode vir de formas sobrenaturais. Porque a oração da igreja, ela liberta e transforma. Outro versículo: levanta-te depressa, e as cadeias caíram-lhe das mãos. Isso foi a libertação através da oração. Porque a oração não só traz libertação física, como aconteceu com Pedro, mas também traz libertação espiritual e emocional. A igreja orou e Deus não só libertou Pedro da prisão, mas também das correntes que o prendiam. Quando a igreja ora com fé, a perseverança, Deus age poderosamente. As correntes que prendem vidas, os obstáculos que aparecem insuperáveis, as prisões espirituais podem ser quebradas pela intervenção divina. A oração da igreja traz liberdade, seja em questões físicas, emocionais ou espirituais. Precisamos orar uns pelos outros, para que Deus intervenha e traga libertação nas áreas onde há aprisionamento. E a oração da igreja também avança o reino de Deus. Quando a igreja ora, não apenas busca um resultado pessoal imediato, mas também contribui para o avanço do reino de Deus. A libertação de Pedro não foi apenas para a sua salvação, mas também para continuar a obra da evangelização. Ao ver a resposta de Deus, a igreja foi fortalecida em sua fé e motivada a continuar orando e avançando. A oração também tem o poder de animar a fé da igreja como um todo. Este é um exemplo da fervorosa dedicação dos servos do Senhor. Nossa oração não deve ser limitada ao nosso círculo pessoal. Quando oramos pela igreja, pela cidade, pelos missionários, pela expansão do reino de Deus, estamos participando da obra divina que está além, muito além de cada um de nós. O que acontece, meu irmão, quando a igreja ora? Deus age de maneira sobrenatural. A oração ativa a intervenção divina. A igreja cresce em unidade de fé, porque a união em oração fortalece a fé coletiva e o vínculo entre os irmãos. A libertação acontece. Cadeias espirituais e físicas podem ser quebradas. E o reino de Deus é avançado. As portas do Evangelho são abertas e a obra de Deus é realizada. Quando a igreja ora, ela experimenta a ação direta de Deus em suas vidas e na sociedade. A oração coletiva não só traz libertação e transformação, mas também avança o reino de Deus. Devemos sempre lembrar do poder que a oração tem em nossa vida como igreja e como ela pode mover montanhas. Se a igreja orar em fervor, unidade e fé, veremos grandes coisas acontecendo. Estamos desafiando, isso é um desafio, meu irmão. A oração da igreja pode trazer milagres, libertação e abrir portas para o reino de Deus. Vamos nos comprometer a orar uns pelos outros, confiar no poder da oração e esperar pela intervenção sobrenatural de Deus em nossas vidas. Senhor, queremos ser uma igreja que ora de todo o coração, acreditando que a oração tem o poder para mover as montanhas e transformar situações. E que possamos orar uns pelos outros com fé, sabendo que Tu, Pai, responderá em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, essa mensagem de hoje diz que quando a igreja se une em oração, as mãos de Deus se movem, milagres acontecem, cadeias são quebradas e o reino de Deus avança. A oração coletiva é uma poderosa ferramenta de libertação e transformação para a vida da igreja e do mundo ao nosso redor. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Eu sou Jucimar Vieira, teu irmão em Cristo Jesus. Amém.